E depois de cancelar a ida à Rússia para participar da reunião do BRICS em razão de um acidente doméstico no fim de semana, o presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente russo Vladimir Putin. Em nota, o governo brasileiro informou que Putin perguntou sobre o estado de saúde de Lula e lamentou a ausência do petista na cúpula. Ainda de acordo com a nota do Palácio do Planalto, o presidente da República vai participar do evento por meio de videoconferência. O Brasil está sendo representado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Na abertura do encontro, nesta terça-feira, Vladimir Putin recebeu a presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff. Na reunião, Putin defendeu a redução do uso do dólar em transações entre países parceiros e ressaltou a relevância da cooperação financeira entre as nações que integram o BRICS. Já Dilma Rousseff defendeu a expansão do bloco. Ana, quero ouvi-la aí, se teve repercussão desse encontro aí nos Estados Unidos entre a presidente do BRICS, Dilma Rousseff, e também o presidente russo, Vladimir Putin. Lembrando, então, que Lula teve um acidente doméstico, acabou batendo a cabeça, não pôde participar presencialmente, deve participar aí desse evento por meio de videoconferência. Ela não falou, a Dilma? A gente está tentando localizar. Falou, sim, a gente está tentando localizar. Se temos aí a participação de Dilma Rousseff no evento de hoje. Enquanto Paula, isso, a Ana vai comentando. Não teve repercussão aqui, porque aqui o que está nas TVs, né, 24 horas por dia, é o finalzinho aí da corrida presidencial entre Kamala Harris e Donald Trump, os estados-chave sendo disputados centímetro por centímetro, inch by inch, né? Aqui são inches, mas essa relação toda do Brasil com Vladimir Putin, Nicarágua, isso já é uma coisa que eu comentei com vocês a semana passada aqui, quando um assessor de um senador importante aqui do Senado americano me ligou para falar exatamente daquela matéria do New York Times. E porque a matéria também menciona a Revista Oeste, ele sabia que eu trabalho aqui na Revista Oeste, então é um alerta que está sempre aceso aqui, por mais que agora a América esteja falando apenas das eleições presidenciais, dia 5 de novembro, esse alerta ele foi ligado já há algum tempo. E recentemente também, Paula, outra conversa de bastidores do Congresso americano que eu ouvi foi entre assessores, um deles, um assessor direto do senador Ted Cruz, e a história é que o senador Ted Cruz ainda não engoliu a história dos navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado. Então, por que a gente sempre volta nesse assunto? Porque quando aparece uma foto dessa, da Dilma, do Lula com Maduro, do Putin, o Geraldo Alckmin no Irã, esse quebra-cabeça todo sobre o Brasil do Lula de 2023 e 2024, ele fica muito bem desenhado e fica muito bem estabelecido de que lado o Brasil está, e não é do lado dos mocinhos, né? É do lado do mal. Agora, curioso que nessa tal conversa que o Putin perguntou da saúde do Lula, o Lula disse que vai falar com Putin. O que aconteceu com o acordo de paz que o Lula promoveria entre a Ucrânia e a Rússia? Não, daqui a pouco eu acabo com isso, a gente senta numa mesa de bar. Eles não tocam mais nesse assunto, eles não falam mais sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. E a gente sabe que eles não falam porque eles estão claramente torcendo para um lado, e a foto aí da Dilma acho que mostra isso. Piotr, queria te ouvir também num ponto que Vladimir Putin defendeu, já não é a primeira vez, a redução aí do uso do dólar nas transações entre os países parceiros, ou seja, o aumento aí do comércio internacional em moedas locais desses membros. Você acha isso possível? Acha isso viável? A questão, Paula, é que ele diz assim, por que eu vou usar o dólar numa transação entre Brasil e Rússia, ou Rússia e China, porque você não precisaria. O problema é que depois você vai ter que negociar com quem só aceita dólar. Como é que você vai fazer, por exemplo, quando você quiser algum serviço
ou um produto europeu? Como é que você vai fazer, por exemplo, a China, por exemplo, compra muita coisa dos Estados Unidos, compra minério da Austrália e eles só vão aceitar dólar. Então, quer dizer, você negocia aqui, tá? Você diminui a sua demanda por dólar, mas no final das contas você vai ter que depois resolver a sua conta com a moeda que você recebeu, sejam rublos, por exemplo, ou seja qualquer outra moeda, e você vai ter que comprar dólar. A questão é que o dólar hoje é proeminente e ele é muito forte, porque é algo, depois que substituiu o padrão ouro, o dólar virou exatamente o padrão monetário internacional. Ninguém abre mão do dólar tão facilmente, e não é pela influência americana apenas, é porque o dólar se tornou exatamente uma moeda internacional. Todo mundo aceita facilmente. É só você lembrar, em qualquer filme de criminoso, você vê que tinha que ser em dólar. Por quê? Porque o dólar é aceito no mundo inteiro. Isso é uma tentativa de criar, obviamente, um embaraço e trazer os Estados Unidos para uma guerra fria. Sim, ainda estamos falando de geopolítica, em que Rússia e China estão usando o BRICS, o poder dos BRICS, nesse momento dos bancos, controlando, e o Brasil se prestando a esse trabalho para, digamos, criar uma zona de influência, comandadas, obviamente, por China e Rússia, para confrontar, obviamente, o que tem influência, sobretudo americana e europeia. É um movimento que é muito fácil de compreender pelo lado russo e pelo lado chinês. A pergunta é o que o Brasil ganha com isso? Onde é que você tem vantagem? Tem uma frase muito clara na diplomacia que diz que países não têm amigos, países têm interesses. Aí está muito claro o interesse de China e Rússia, nessa expansão do bloco que a Dilma foi lá e defendeu. Mas a Dilma tem, digamos, um carinho enorme por qualquer coisa que seja comunista, socialista ou até autoritária. Como também tem o presidente Lula, como também tem a diplomacia brasileira neste momento, a gente tem visto aí. A questão é que isso é interesse brasileiro, servir de massa de manobra nesse momento, porque o Brasil é um dos mais importantes, não é só a primeira letra do Banco do BRICS, não. É um dos países mais importantes, tem uma presidente lá agora, inclusive, que o Putin fez questão de elogiar por uma questão diplomática, claro, porque o histórico da Dilma não permitiria que ela fosse síndica de prédio. Ela deixou a maior recessão da história brasileira quando foi presidente aqui no país. Nós estamos falando do segundo mandato, sobretudo, ou seja, uma tragédia econômica. Hoje ela preside um banco de desenvolvimento, que muito provavelmente os burocratas chineses e russos é que estão tomando conta, não necessariamente as decisões da Dilma. Mas a pergunta principal nessa questão toda é: vale a pena o Brasil se entrar nessa história? Porque o Brasil está quase como um boneco geopolítico neste momento de Rússia e China. Os interesses de Rússia e China são compreensíveis, embora não necessariamente eu os aprove, mas são compreensíveis. Qual é o interesse brasileiro? Augusto, tentei buscar aqui alguma declaração de Dilma Rousseff, encontrei aqui uma publicação na Folha de São Paulo de hoje, em que ela disse o seguinte, defendendo a expansão do bloco, aspas aí para Dilma Rousseff. Eu espero que possamos ter uma expansão maior dos países BRICS para os países do sul global e que possamos definir os novos rumos que devemos trilhar nos próximos anos. Fecho aspas aqui para um trecho do que encontrei da participação de Dilma Rousseff. Será que ela sabe o que é isso aí que ela está dizendo? Sul global? Melhor ainda, Augusto. Temos a sonora, dito por ela, que a frase fica até melhor ainda. Vamos lá. Temos um momento em que os países do sul global têm necessidades financeiras bastante elevadas e sabemos também que há dificuldades para esse financiamento. Tivemos um investimento bastante elevado, mas não suficiente para as necessidades dos países BRICS. É tão importante o financiamento em moeda local através de plataformas específicas. O Banco dos BRICS, o NDB, tem esse compromisso. Parece muito animada, né? O problema é que ela não sabe onde fica, né? Sul global, que é... Seguinte, o Brasil historicamente se alia aos países desenvolvidos do Ocidente. Sempre foi assim, sempre deu certo. O povo brasileiro se sente muito melhor em outra companhia, né? Na companhia de outros países. Agora, quem se sente bem ao lado dessa turma é chamada esquerda. Sim. E é aí que o PT mostra a cara, repito, é na política externa, que é a política externa da safadeza, da canalice. Está sempre escolhendo o lado errado. Sempre. Então é o seguinte, ele acha bom
acha que a Rússia é uma democracia, a China é uma democracia, ele está do lado da liberdade ou está contra o Lula? Ele está de novo marchando na contramão. Essa política externa nunca deu certo. Nunca deu certo, não é o nosso lugar. E aí fica hesitando sobre a Venezuela, a Dilma falando sobre... Ela gosta de ficar ao lado dos países em dificuldade. Estão sempre em dificuldade. E não conseguem, por conta própria, dar um jeito nos próprios problemas. Então fica o Brasil naquele outro lado, como sempre tomando decisões que não são aprovadas pelo povo brasileiro. Vão ficar mais distantes ainda. Qual é a vantagem de estar ao lado dos BRICS? E com a Dilma Rousseff dirigindo um banco? Não vai dar certo.